Alô, vocês! Tudo bom? Vocês estão me ouvindo direitinho? Alguém abre o microfone aí, por favor, e responde. Estão conseguindo me ouvir? Alô, som? Tá melhor esse fone ou esse aqui estava melhor? Porque esse aqui eu estou testando hoje. A Maritza respondeu aí. Responde de novo para mim, Maritza. Esse fone tá bom, o som, ou quer que coloque o outro? Tá ok? Ok. Esse está melhor do que o outro? Esse aqui é novo. Eu ganhei ele esse final de semana. Ele tem um microfoninho aqui, ó. Bom, vamos lá, né? Depois desse final de semana prolongado que nós tivemos aí, vocês foram obrigados a ficar em casa e tudo mais, né? É dureza, mas vamos lá. Eu tinha começado a falar para vocês sobre ciclos biogeoquímicos, correto? Nós vimos a questão do ciclo da água e ciclo do carbono. Hoje a gente continua esse mesmo assunto com o ciclo, que vai ser o tema dessa aula de hoje, com essa mudança de sexta à tarde para segunda à tarde. Eu acabei ganhando mais uma aula com vocês, fiquei feliz com isso, tá? Que é o ciclo do nitrogênio. Então, nós vamos ter mais duas aulas aí antes do mês de julho, né? Para falar mais um pouco de ecologia para vocês. Hoje, o ciclo do nitrogênio, aula 4, parte 2 ainda, né, que é a questão do ciclo biogeoquímico. Teremos uma parte 3 ainda desse ciclo, tá? Eu já mandei para a escola os slides e também o roteiro dessa aula para vocês, com 15 questões. Então vamos lembrar uma coisinha: os elementos químicos, inclusive todos os elementos essenciais ao protoplasma, tendem a circular na biosfera em vias características do ambiente ao organismo e destes novamente ao ambiente. Estas vias mais ou menos circulares se chamam ciclos biogeoquímicos, né? O conceito do Eugene Odum aí sobre isso. Então vamos lembrar: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, a energia flui ao longo da cadeia alimentar e a matéria cicla. A gente já viu isso na aula passada, né? Dos 118 elementos químicos conhecidos, 30 a 40 são encontrados nos seres vivos. Os mais abundantes, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. E a matéria, ela sempre vai ser reutilizada na natureza, né? Os principais ciclos estão aí, ó: água, carbono, nitrogênio, cálcio, fósforo e enxofre. Na próxima aula nossa, eu vou falar desses 3 ciclos que faltam aí, o cálcio, fósforo e enxofre. São chamados ciclos geológicos, são mais geológicos do que biogeoquímicos, que envolvem muito mais aspecto geológico do que o aspecto biológico, tá? É mais demorado esses ciclos. E hoje a gente vai ficar só em ciclo do nitrogênio. Por quê? Na questão do ciclo do nitrogênio. Por que nós vamos demorar uma aula só para ele? Primeiro, nitrogênio gasoso, o N2, ele ocupa 78% da atmosfera. 78% da nossa atmosfera é composta por N2 gasoso, certo? Só que ele não é assimilado na forma gasosa. Então, esse nitrogênio gasoso, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, senão eu vou morrer. Aí, consegui. Esse nitrogênio, quando eu respiro, ele entra no meu pulmão, ele entra na minha corrente sanguínea, porém, eu não consigo aproveitá-lo. Aproveitar ele para fazer o quê, povo? Proteína. Lembra que proteína é feita de aminoácido. Amino, NH2, lembra a função amina, NH2. Ácidos nucleicos, as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Alguns lipídios têm nitrogênio. Só que se a gente olhar só essa frase aí, a gente já saca da importância do nitrogênio,
na questão das proteínas. Tá? São aproximadamente 5.000 proteínas diferentes humanas, muitas são enzimas, então nitrogênio é de extrema importância para nossa vida. E por que uma aula toda nesse ciclo? Além disso aí que eu falei, ele é o ciclo que tem o maior número de transformações químicas, maior quantidade de participação de micro-organismos. Tá? É um ciclo que a humanidade, com a agricultura, faz a maior interferência nele. Um aspecto fundamental para a sobrevivência da humanidade é prejudicial para o ciclo do nitrogênio na natureza. Então, a gente vai ficar essa aula de hoje só nesse ciclo. E nós, animais, nós só conseguimos obter nitrogênio pela alimentação. Quando você come o quê? Proteína. Onde é que você encontra proteína? Carne, leite, produtos animais no geral, né? E sementes, principalmente sementes de leguminosas, como a soja, feijão guandu, etc. Arroz e feijão te dá praticamente todos os aminoácidos que você precisa na sua dieta. E tanto o arroz quanto o feijão, só voltar um pouquinho lá na botânica que a gente estudou, são angiospermas, né? O arroz é uma monocotiledônia, o feijão é uma dicotiledônia, e eles têm uma grande quantidade de proteínas armazenadas nas suas sementes. Tá? Diferente de você comer batata, por exemplo, que tem, ou trigo, né? O trigo também é semente, tem proteína, mas a batata, a mandioca tem muito amido e pouca proteína. Certinho? Isso aí eu peguei de livro didático, é a visão geral do ciclo do nitrogênio que eu coloquei para vocês aí, do mesmo jeito que eu coloquei o ciclo da água e o ciclo do carbono. Então, eu tenho aqui o N2 atmosférico, eu vou fazer a biofixação, aqui eu estou considerando só um aspecto biológico, tá? Transformar esse N2 em NH3 ou NH2, a amonificação, que é praticamente o mesmo processo da decomposição, também joga isso como NH3 ou NH4, que é o íon amônio no ambiente. Esse processo de NH3 para NO2- é a nitrosação, NO2- para NO3- a nitratação. Eu tenho a nitrificação indireta, né, que é esse processo dividido em dois. A absorção pelos autótrofos, absorção pelos heterótrofos na alimentação e tudo mais. Então, é um ciclo, ele envolve muitos passos e envolve muitas bactérias. Por isso que a gente tem que estudar ele com mais detalhes, com mais cuidado. Então, eu tenho aqui o N2 sendo fixado por bactérias fixadoras, transformado em amônia por bactérias decompositoras, que vai virar amônio ou amônio, tá? Nitrosação por bactérias nitrificantes que transforma isso em nitrito e a nitratação que transforma isso em nitrato. A planta absorve o nitrato. Esse nitrato ele é desnitrificado e volta a ser N2 atmosférico. Então, aparentemente, é um ciclo simples, né? Porque eu comecei no N2, espaço ali no N2, mas ele é um ciclo, galera, que ele está muito ligado à parte da química. Então, é um ciclo que pode aparecer tanto numa questão de biologia quanto numa questão de química. Eu coloquei para vocês nesses slides, que eu já mandei para a escola, as equações balanceadas de todos os processos, tá? Para vocês não perderem tempo procurando e olhar o aspecto químico. Eu não vou entrar em muitos detalhes no aspecto químico. Isso aqui também é de livro didático, que está mostrando aqui, ó, nessa setinha, a absorção do nitrogênio na alimentação, certo? A Giovana perguntou aqui, bactérias fixadoras têm relação ecológica com raiz de leguminosas? Demais da conta. Por isso que existe um processo aí chamado adubação verde, que eu vou especificar ele mais para vocês, tá? É uma relação de mutualismo, ou seja, se você separar, elas morrem, certinho? Então, vamos ver passo a passo de cada uma dessas reações aqui, porque é um ciclo longo, tá? Então, primeira coisa, fixação, depois decomposição ou amonificação, depois nitrificação, que é dividida em nitrosação e nitratação, e a desnitrificação. Primeira parte aí, fixação do nitrogênio.
eu vou transformar o nitrogênio atmosférico em amônia, NH3, amônio, NH4+, ou amina, NH2-, certo? Como é que esse processo é feito? Tem 3 maneiras de fazer a fixação de nitrogênio. Primeiro, fixação atmosférica por relâmpagos. O nitrogênio ele é fixado em óxido de nitrogênio. Agora eu não lembro se é óxido nitroso, acho que é nitroso mesmo, né? Eu não lembro muito da química, não. Isso aí vai ser dissolvido pela chuva, vai cair e entrar no solo, as plantas vão absorver, certo? Fixação industrial, que é a síntese de Haber-Bosch. Na internet tem um site que tem um outro nome para essa síntese, mas é Haber-Bosch e mais alguma coisa, eu esqueci, que é produzir amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio, tá? A produção de fertilizantes. Eu vou entrar nesse detalhe aí num dos exercícios que eu coloquei no finalzinho lá da aula sobre essa síntese de Haber-Bosch. Isso aí, gente, só para curiosidade, foi muito importante na Alemanha, na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, para poder produzir explosivo, tá? Porque a amônia ela é base para a produção do trinitrotolueno, da nitroglicerina, entre outros, que são usados como explosivos, como explosivos de munição. Tá? E o que interessa para nós da transformação do nitrogênio atmosférico? A fixação biológica. Quando eu tenho cianobactérias, muitas cianobactérias, lembra, cianobactéria cosmopolita, tem no mundo inteiro, tem em tudo quanto é ambiente, e bactérias, principalmente essas bacteriorrizas associadas a leguminosas. Planta leguminosa é a que forma o fruto do tipo legume, que é aquela vagem com sementes, né? A soja, o feijão, entre outros aí, inclusive a ervilha também. E essas bactérias, principalmente a Rhizobium, são as maiores fixadoras do planeta Terra. O que elas fazem? Elas pegam o nitrogênio atmosférico e transformam em um amônio ou amina, tá? Nessa equação aqui, ó. Nitrogênio atmosférico mais 16 ATP, mais 8 elétrons, mais 8 hidrogênios, né? O íon hidrogênio. Isso vira 2 moléculas de amônia, mais H2, mais 16 ADP, mais PI. Então, esse ATP, ele é quebrado para produzir isso aqui, certo? Essa energia é liberada e tem a produção de amônia. Como essa bactéria aí, ela está na raiz da planta, o que ela está ganhando com isso? Glicose, comida. E o que ela está fornecendo para a planta? Proteína, certo? Porque ela consegue pegar alguma coisa que está no solo e fazer aminoácido, né? Fazer a base para o aminoácido aí para a planta poder sintetizar suas próprias proteínas, tá? Tá aí os nódulos nas raízes das leguminosas. Isso aí é uma plantação de soja, o pé de soja de cabeça para baixo aí mostrando esses nódulos. Peguei uma foto com mais detalhes. Esse nódulo é pequenininho, tá? Do tamanho da cabeça de palito de fósforo. Ele é bem miudinho mesmo. E eu achei interessante para mostrar para vocês o seguinte. Aqui eu tenho esse nódulo na raiz da planta como se fosse um calo, um tumorzinho na raiz da planta. E dentro dele ficam os rizóbios. Só que tem bactérias externas e internas aqui estão soltas que não fazem esse processo de fixar dentro do nódulo para fazer essa transformação, certo? Inclusive, pesquisando para montar essa aula, eu descobri uma coisa, tem vários projetos da Embrapa que trabalham com inoculação dessas bactérias em outras plantas para dar para essas outras plantas a capacidade de também fazer essa retenção do nitrogênio. Por quê? Aí que eu vou entrar na adubação verde. Quando eu planto alguma outra tipo de planta, por exemplo, se eu planto milho durante muito tempo numa área, o milho ele consome certos nutrientes que a soja não consome. E a soja, ela deixa no solo coisas que o milho não deixa, assim por diante. Por isso que é importante, primeiro, aquela rotação de culturas, que a gente começa a estudar lá na Idade Média, né? E o pessoal faz a rotação de cultura, dando tempo de descanso para o campo, inclusive. E também outra coisa, quando eu planto soja, plantei a minha soja, eu vou colher, o que o pessoal fazia antigamente? Passava uma grade no solo, uma espécie de um rastelo, que ia puxando o resto das plantas.
Depois ele arava esse solo, fertilizava e plantava de novo. O que é adubação verde? Colhi minha soja? Beleza. O resto da planta que está lá, eu não vou gradear mais esse solo. Eu vou arar ele com aquele resto de planta. Vou dar um tempinho maior entre um plantio e outro, para aqueles restos de planta se decomporem e virarem adubo para a próxima safra que eu vou plantar ali, certo? Isso é adubação verde. Então tem muita gente que faz o seguinte, plantio de café. Não sei se vocês já viram uma lavoura de café, os pés de café são plantados em linha, né? O que os caras fazem? Naquele espaço entre uma fileira e outra, ele planta a soja ali no meio. Mas não é uma soja que ele vai colher, certo? Ele vai deixar aquela soja lá, porque o interesse para ele é aquela soja virar adubo. É mais barato, isso barateia muito o custo, porque eu não preciso pagar para fazer adubação química. Tá? Eu estou ajudando o solo. Então, o problema é que você tem que deixar um tempo um pouco maior entre uma safra e outra. Para vocês terem uma noção, com adubação e irrigação, dá para eu colher 4 safras de soja no ano. Tá? Fazendo adubação verde, eu colho 3. Então, eu tenho uma safra a menos. Só que o gasto de adubação química ele é muito alto. Vou mostrar para vocês um dado que eu achei na Embrapa sobre o quanto o Brasil consome de adubo químico por ano, dado de 2018. Eu caí de costas, assustei, não achava que era tanto. A decomposição, a amonificação ou amonização. Transformação do aminoácido que tem nas proteínas dos seres vivos em amônia, NH3, ou amônio, NH4, que se for o símbolozinho lá de íon. Quem que faz? Fungo e bactéria. No caso das bactérias, eu tenho um tipo de decomposição que é aeróbica, é mais rápida, ou anaeróbica, que é mais lenta, certo? Eu não sei se vocês já viram aquelas múmias dos pântanos que eles acham na Europa de vez em quando, né? E tem umas também nos famosos tar pits, perto de Los Angeles, que é os poços de piche. O bicho cai lá, gente, ele mumifica porque ele fica num ambiente tão anaeróbico, que a decomposição é tão lenta, então ele vai perdendo água e se transforma numa múmia por causa disso, né? Porque nessa decomposição anaeróbica ela ocorre. Os dois casos aí, eles são utilizados para fazer adubo. Só que quando a gente vai fazer adubo, por exemplo, com compostagem, com resto de comida, você mexe aquele monte de restos ali para poder aerar ele. E nesse aerar, você vai promover uma decomposição aeróbica, você vai promover a sobrevivência das bactérias que fazem a decomposição aeróbica. Tá? Outro dado, assim, um pouco complicado de falar, mas eu tenho que falar. Não sei se vocês têm acompanhado na TV aí as reportagens sobre os enterros, né? Vocês já repararam que muitas vezes enterro, que a gente vai num velório, aí vai no enterro, cava-se o buraco, mas não joga a terra em cima, tá? É para fazer uma decomposição aeróbica. É mais rápida, em 5 anos você pode reutilizar o túmulo. Agora, quando você faz a decomposição anaeróbica, você joga aquele corpo lá e cobre ele de terra, ele vai decompor mais lentamente do que se ele tivesse exposto, vamos dizer assim, dentro do buraco mais exposto. Tá? A nitrificação, que é o processo dividido em 2 etapas, que é a nitrosação e a nitratação. Tá? Nitrosação é transformar amônia ou amônio em nitrito. O NO2-, tá? Depois isso é transformado em nitrato no outro processo. Então, nitrosação amônia ou amônio em nitrito. Como é que é feito isso? Bactérias nitrossomonas no ambiente terrestre e nitrosococos em ambiente aquático, inclusive ambiente marinho, certo? Para vocês guardarem o nome da bactéria. Você está vendo? Acompanha a setinha lá, ó. Você está vendo que o processo começa com nitrosação, nitros. A bactéria começa com nitros também, ó, nitrossomonas, nitrosococos, tá? Então, você tem aqui o nitrus, deixa eu anotar aqui para vocês verem. Ó, eu tenho aqui nitrus, aqui, certo? E o nome da bactéria também tem esse prefixo nitrus, tanto a terrestre quanto a aquática. Certinho?
apagar isso aqui que dá agonia. Então, isso aí é um jeito de você guardar esse nome da bactéria associado a isso. Como é que é essa reação? Como eu falei para vocês, eu peguei a reação balanceada, tá? Lá no livro, e deixei aí para vocês verem um aspecto químico. O que eu tenho para falar para vocês dessa reação? Uma reação que precisa de oxigênio, então não vai ocorrer em solos argilosos, em solos muito profundos. É uma reação que libera energia, e essa energia, essas bactérias aqui usam para quimiossíntese, para sintetizar glicose a partir de CO2 e água, só que no lugar da energia luminosa entra a energia liberada pela reação química. Então pega a amônia ou amônio na presença do oxigênio, transforma em nitrito, libera aí um H+, libera a água e esse nitrito fica lá, certo? Só que é o seguinte, as plantas elas absorvem pouco nitrito, elas gostam mais de nitrato. Então tem a segunda parte do processo aqui, que é a nitratação, que é a transformação do nitrito em nitrato. Certo? Como é que ela ocorre? Eu tenho aqui bactérias Nitrobacter no ambiente terrestre, Nitrococcus no ambiente aquático. Então, deixa eu só voltar aqui. Ó, aqui eu tenho o processo nitros, a bactéria nitros, beleza? Aqui o processo é nitratação e os nomes da bactéria não tem a ver com o nome do processo, ó, Nitrobacter, Nitrococcus. Então, guardo nitros para nitrosação. Rhizobium, aqui, ó, o rhizobium da fixação, você já sabe o que é um rizoma. Você estudou rizoide comigo, rizo é raiz, é fácil de associar. Então, aqui nitros, e aqui nitrosomonas, e nitrobacter e nitrococcus, tá? Que não tem nada a ver com o nome do processo. A reação está aí, pega-se o nitrito, na presença do oxigênio, transforma ele em nitrato, essa transformação libera energia, a energia é usada para quimiossíntese, certinho? Só uma atenção aqui de vocês em relação a nitratos, extremamente importante. É a forma que é mais absorvida pelos vegetais. Eu tenho que trocar ali absorvida, não é absorvido. Só um instantinho. É horrível ter toque. Aí, agora eu estou feliz. Então, é a forma mais absorvida pelos vegetais, tá? O nitrato. Principais adubos químicos nitrogenados que a gente tem à venda aí nas casas de produtos agropecuários. Nitrato de potássio, nitrato de sódio e nitrato de cálcio. Só para vocês terem uma noção, tá? As plantas, elas têm um grupo de nutrientes chamados NPK, né? Desculpa, macronutrientes, que são necessários em grandes quantidades, tá? Micronutrientes em pequenas quantidades. E o nitrogênio faz parte desses macronutrientes que a planta utiliza no seu metabolismo, precisa em grandes quantidades. Eu vou anexar a informação depois aí de qual a quantidade que precisa. Tá? Não, nos exercícios que eu mandei tem. Brasil em 2018, peguei essa informação lá no site da Embrapa. 14,7 milhões de toneladas de adubos nitrogenados, nitrato de potássio, nitrato de sódio, nitrato de cálcio, consumidas. Lembra, o agronegócio ainda é uma grande fonte de renda no país, né? A industrialização ainda está atrás do agronegócio. Nós temos uma grande área agricultável, então isso aí é de extrema importância para a economia do país, tá? Já fazendo um link com isso aí com geografia e outras matérias. Certinho? A nitrificação, gente, ela termina no nitrato. Parte desse nitrato a planta absorve.
E o que ela não absorve? Vai fazer a desnitrificação. Então, de um jeito ou de outro, a gente vai ter o mesmo processo lá do ciclo da água. A quantidade de nitrogênio no ciclo, ela permanece a mesma desde que começou. Tá? O que acontece? As mudanças nessa quantidade. A desnitrificação é transformar o nitrato em N2 atmosférico, é feita por bactérias desnitrificantes. Eu peguei os nomes aí. Paracoccus denitrificans, difícil, né? Se entrar aí denitrificans, você lembrar o que ela faz. E se a Theobacillus denitrificans, que é autótrofa, mas faz esse processo. Várias espécies de pseudomonas também fazem isso, tá? E essa fórmula, eu até assustei a hora que eu vi o tamanho dela, mas olha só, tem o consumo da glicose, eu tenho o consumo de glicose, mais 24 NO3 menos, mais 24H+, dá 30 CO2, mais 42 água, mais 12 nitrogênio atmosférico, mais energia que vai para a quimiossíntese. Eu peguei lá no livro do Odum, tá, o aspecto geral da química do ciclo do nitrogênio. Tá? É perfeitamente balanceada. A quantidade de hidrogênio que tem no final aqui, esses ion H+, quando você pega em uma determinada área de solo, é a mesma quantidade, é igualzinho, fecha bonitinho a conta, certo? Para ter as mesmas quantidades do hidrogênio, do nitrogênio, etc. Certinho? Problemas que nós temos no ciclo do nitrogênio. Primeiro problema, a eutrofização ou eutroficação. O que é isso? Quando você usa nitritos, nitratos e também fosfatos na agricultura, tá? Isso é adubo. Então, pessoal, eles usam isso aí para aumentar a produtividade. E século XX, a partir do século XX, que o processo do Haber-Bosch ele é no início do século XX, essa adubação na agricultura ela passou a ser fundamental para aumentar a produção de alimento. Por quê? Como o solo agricultável na Europa, em parte da Ásia, é o mesmo há milênios, tá? Eu estava olhando esses dias na internet, achei informação interessante. Sabe o Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém? Tem pé de azeitona lá com 2.300 anos. Então, é o mesmo solo agricultável desde sempre. O que acontece quando a população vai crescendo? Você tem que produzir mais alimento. Isso vai desgastando o solo. A partir do século XX, se tornou imprescindível a adubação química. Tá? Só que a adubação química ela tem que ser feita da maneira exata, da quantidade certinha que a planta precisa. Aí o que acontece? Esses adubos, muitas vezes, são usados sem critério, são usados em excesso. É para colocar um tanto X, o cara coloca 10 vezes mais na esperança que aquilo vai aumentar. Tá? O excesso desse adubo vai ser levado pela chuva. E a chuva, a gente sabe, ela escorre para os pontos mais baixos. Isso vai para onde? Em lençóis subterrâneos, em lagos e rios. Quando cai em lençol subterrâneo, geralmente, esses nitritos vão sofrer uma precipitação bem lenta, compactação, vão fazer mineralização e pronto, acabou. Mas quando cai em lago e rio, ele gera um problema. Isso aí é alimento para a planta, certo? É alimento também tanto para o fitoplâncton quanto para as algas macroscópicas. O fitoplâncton na superfície, a alga macroscópica no fundo, que é o fitobenton, né? Ela está presa no fundo, é ela que oxigena a água. Esses organismos começam a ter a reprodução acelerada. Só que o fitoplâncton na superfície, ele está produzindo oxigênio e o oxigênio está indo para o ar atmosférico. A alga macroscópica que está no fundo é quem oxigena a água. Isso vai fazer com que o fitoplâncton cobre a superfície, isola a água do oxigênio do ar, não deixa a luz passar para chegar na alga que está no fundo. A alga que está no fundo morre, é decomposta por decomposição aeróbica, que consome oxigênio. Você tem o processo de eutrofização ou eutroficação. Tá? É a mesma coisa. É quando a água fica muito rica em nutrientes, porém fica pobre em oxigênio. Então, para a gente ter uma noção como é que fica essa água. Isso aí é um processo de eutrofização numa pequena lagoa. Vocês podem ver que aqui eu tenho uma área de baixada, onde acumulou água, né? Os adubos vão escorrendo para cá, e isso aqui tudo, ó,
é alga de fitoplâncton microscópica na superfície dessa água, impedindo a passagem da luz solar para baixo. Tá? Outro problema, destruição da camada de ozônio. Eu tenho o óxido nitroso, que é liberado por combustão, principalmente combustíveis fósseis, principalmente por veículos a diesel. Ele sobe e ele ajuda na deterioração da camada de ozônio. Tá? Essa camada é o que protege a Terra contra o excesso de raios ultravioletas. Né? Uma pessoa perguntou aqui reservadamente para mim assim, tem casos que usam xixi no solo, é chamar de amonização, tem algum efeito ruim? Depende do quanto, né? Se a gente pensar bem, o Japão, até 1930, o Japão não tinha outra fonte de adubo a não ser dejeto humano. Tá? Xixi, urina e fezes humanas eram usadas para adubar os arrozais, adubar a plantação, mas tudo em excesso não é legal. Então, o xixi aqui, bem distribuído no solo, ele vai fazer bem, ele está devolvendo para a natureza alguma coisa boa para alguém, né? Para nós estamos eliminando. Olha só. Aqui, ó, entre 15 e 50 quilômetros de altura, eu tenho a camada de ozônio. Certo? Essa camada ela vai barrar a entrada dos raios ultravioleta. Lembra que não é uma barreira, está escrito ozono aqui, gente, mas eu peguei essa figura pronta, né? Não peguei, não fiz ela não. Eu quero só uma informação aqui para a gente ter uma noção da altitude, tá? Entre 15 e 50 quilômetros. A Estação Espacial Internacional ela está a 340 quilômetros de altitude. Tá? Eu fui olhar aqui aonde que ela está. Então, aqui entre 15 e 50 quilômetros, você tem uma alta concentração desse gás. Quando o raio ultravioleta bate nesse gás, na molécula do O3, ele quebra esse O3, tá? Mas ele não chega na atmosfera. Com o afinamento dessa camada, com menos molécula nessa camada, os raios começam a passar e isso aumenta a incidência de radiação ultravioleta, consequentemente queimaduras pelo sol e, consequentemente, câncer de pele. Agora, olha aqui para mim. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe qual é a região do Brasil que recebe a maior intensidade de raios ultravioleta? Adivinha? Onde tem o ar mais seco. Principalmente agosto, setembro. Centro-oeste. Tá? Região que mais recebe. Então, meninas, vai tomar sol até as 10 da manhã, depois das 4 da tarde, tá? O smog fotoquímico, isso aqui em Goiânia a gente não tem ainda, porque a nossa industrialização aqui é pequena. Eu já peguei um desses em São Paulo. Gente, é horrível. É horrível, porque ele irrita demais vias respiratórias. E eu tenho rinite, né? Então você imagina. Os óxidos de nitrogênio, principalmente o monóxido de óxido de nitrogênio, liberado por indústria, causa esse smog fotoquímico, é smoke mais fog, smoke de fumaça, fog de neblina. Isso aí gera uma série de problemas, inclusive retenção de calor nas áreas urbanas. Isso aí é um smog fotoquímico. Vocês estão vendo a cidade lá no fundo? Né? Diz a lenda que tem uma cidade aí. Outro problema, chuva ácida. O que é a chuva ácida? Quando tem o dióxido de nitrogênio, ele sobe para a alta atmosfera, lá ele é transformado em ácido nítrico e ele cai na forma de chuva ácida. Então, caindo na forma de chuva ácida, esses ácidos eles vão danificar a vegetação, vão envenenar lagos e rios, vai mudar a pH de águas e rios, vão prejudicar as pessoas, o solo vai ficar ácido, as plantas absorvem essas substâncias ácidas. Então, é um problema geral, tá? Vocês sabem melhor do que eu por que a gente não pode beber água da chuva, né? Toda água de chuva é ácida, ainda mais em ambiente urbano. E olha o estrago que isso causa. Essas fotos aqui, ó, é uma estátua de mármore, tá? E essas fotos têm 12 anos de diferença de uma para outra. Tá? Aquela Fontana di Trevi na Itália, ela teve que ser coberta, porque a chuva ácida estava desgastando. O mármore, gente, quando ele entra em contato com o meio ácido, ele vira giz. E o giz dissolve com a chuva. Então, peguei aí 5 questõezinhas que estão na lista que eu mandei para vocês, caso não tenha tempo da gente ver, para a gente resolver aí. Ó.
A cada safra, a quantidade de café beneficiada é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, um polissacarídeo, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos de alcaloides, compostos aminados que não foram extraídos no processo. Então, se vocês soubessem a dificuldade que é para fazer café, tá? Para produzir o café que chega na tua casa, você nunca mais vai fazer café ralo e aguado na sua vida. Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio, promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico, melhora a compactação do solo por causa da presença de pectina, eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo ou apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais. Marcando 1 minuto para vocês responderem. Vou puxar o chat aqui já. E aí? Já temos um voto. 2 votos. 3. Tempo esgotado. Qual? Possibilita reciclagem de carbono e nitrogênio. Tá? Quem respondeu letra C aí, aonde que ele falou lá em cima, questão de compactação do solo? Lugar nenhum. 2. O nitrogênio é essencial aos seres vivos e pode ser adquirido pelas plantas através da absorção pelas raízes e pelos animais através da alimentação. Sua utilização na agricultura de forma inadequada tem aumentado sua concentração no ambiente e o excesso que é transportado para cursos d'água tem causado eutrofização. Contudo, tal dano ambiental pode ser minimizado pela adoção de práticas sustentáveis, que aprisionam esse elemento no solo, impedindo seu escoamento para rios e lagos. O método sustentável, visando a incorporação desse elemento na produção, prevenindo o dano ambiental, é... Estou marcando 1 minuto já, hein? Uma pessoa que respondeu no bate-papo aqui, aí eu não sei se ele quis dizer que é a letra A ou a letra E ou as duas. Agora é a E. Eu acho engraçado vocês mandar a resposta no reservado, morre de vergonha, né? Quando eu peço para abrir o microfone e responder, você faz assim, é a E, professor? Qual, gente? Tempo esgotado. Fixação biológica por raízes, né, nas raízes por bactérias. Última. Em relação ao ciclo do nitrogênio, nos ecossistemas é correto afirmar que a biofixação ocorre tipicamente pela associação de fungos com plantas leguminosas. O processo denominado nitrificação refere-se à transformação da amônia em nitrato. O nitrogênio em répteis, além da decomposição, é eliminado pela excreção de amônia. Os nitritos são solúveis em água e facilmente absorvidos pelas raízes das plantas. As bactérias do gênero Rhizobium são responsáveis pelo processo de desnitrificação do solo. Eu fui clicar o negócio aqui e saiu errado. Não vale. Não vale. Então vamos... de novo. Então vamos à última aqui. A última tem o texto comprido. Acho que não vai nem dar tempo. Vai dar tempo, não. E essa questão aí,
Eu não vou responder, não. Eu vou deixar ela na dúvida. Vocês vão pegar os slides depois, vão pegar o roteiro da aula. Lá eu coloquei o gabarito e a explicação. Ela é complicadinha, viu? Ela é extremamente complicada. E falta menos de 1 minuto para acabar. O Zoom já está me avisando aqui. Galerinha,